Pessoal, bom dia. Bom dia a todos os colegas das escolas. Bom dia, senhores, senhoras coordenadores de escolas, os diretores, que alguns estão participando também, os colegas da DRE. Eu sou o Márcio do SGE, já ganhei esse sobrenome, né? Na última semana, a gente tem feito algo, nós fizemos uma reunião com a equipe de secretaria, que de certa forma, é a equipe que a gente mais lida diretamente. A gente achou importante também fazer esse momento com a equipe de coordenação, em função da dificuldade que a gente tem passado, principalmente da compreensão dessas datas, né? Que não é muito fácil a gestão e, principalmente, na cabeça da gente, controlar essa diversidade de datas e calendários que a gente está vivendo, em função, é claro, da pandemia desse momento, né? Então, antes de mais nada, desejar uma boa semana para nós, uma boa semana de trabalho, que esse tempo passe logo para a gente voltar ao nosso suposto normal, né? Mas, enquanto isso, nós não podemos parar. Então, a minha fala, ela é um pouco mais técnica. Peço a atenção dos coordenadores, até dos diretores, porque a minha parte, enquanto SGE, é um pouco mais técnica, mas é claro, é impossível fazer essa fala sem aliar um pouco do pedagógico, né? Então, as perguntas mais voltadas ao pedagógico eu vou deixar para a equipe estar ajustando, respondendo, me apoiando. Nós temos colegas da equipe pedagógica, da inspeção escolar também. Nesse período em que as aulas retornaram, né, nessa modalidade não presencial, nós estamos no momento seguindo, eu diria que uns 4 calendários diferentes. Isso varia conforme cada modalidade que a escola atenda, né? Escolas que têm do fundamental, EJAS, ensino médio, então elas estão tendo mais dificuldade de compreender em função da diversidade das datas. Então, nesse momento, o objetivo nosso dessa manhã, que eu não acredito que passe de duração de 1 hora, né, a minha fala vou ser bem objetivo, não vou ficar mostrando muitas funções do SGE, que para o momento precisa de mais tempo. Nós vamos direto ao que a gente precisa compreender nesse momento, que é, principalmente, a gestão dos relatórios diante dessas datas. As escolas têm recebido, a SEDUC tem compassadamente produzido orientações que dão início e fim para os bimestres. Orientações pedagógicas, mas principalmente que dia que se inicia e o fim de cada bimestre. Então, nós temos modalidades que a gente não sabe ainda quando se vai encerrar. Mas, para o momento, a gente tem que estar com isso em mente, em funcionamento, né? Então, para a gente começar, lá no SGE, é importante que a equipe compreenda o papel de cada um na escola, né? É papel da equipe de secretaria configurar os bimestres. É a secretária da escola que dita para o sistema que dia é o início do primeiro bimestre e o final desse primeiro bimestre. Porém, é papel dela também fazer essa configuração. Mas é muito complicado nesse momento em que nós temos, por exemplo, no ensino médio, dois calendários. As primeiras e segundas séries estão seguindo um calendário, funcionam em algumas datas, e a terceira série do ensino médio tem uma outra data. Então, assim, é responsabilidade da secretaria, porém, a secretaria não consegue fazer um atendimento, e em função do sistema, é claro, de que os relatórios funcionem para as duas para os anos distintos. Por que isso? Porque o SGE, ele configura os bimestres por modalidade. Então, quando a equipe de secretaria configura os bimestres, ou ela configura, ou todos acompanham o calendário da primeira e segunda série do ensino médio, ou acompanha da terceira série do ensino médio. Não dá para fazer distintamente essa configuração. E se a gente está atendendo no momento as datas da primeira e segunda série do ensino médio, quem está, o professor ou coordenação que está acompanhando os diários da terceira série, vai achar os relatórios distorcidos, estranhos. Conteúdo que está digitando aqui hoje para a terceira série, hoje nós estamos já no 4º bimestre.
mas o professor do ensino médio da terceira série que digitar hoje, os conteúdos vão sair no terceiro bimestre, se o calendário estiver no sistema acompanhando a primeira e segunda. Então, assim, a gente precisa compreender como funciona, qual a dinâmica dos relatórios, para perceber que o relatório não está errado, ele simplesmente está distorcido em função de algumas datas. E a equipe precisa acompanhar, priorizar o acompanhamento do todo. O que é o todo? Lá no menu das aulas previstas e dadas, eu vou explicar mais detalhadamente isso, como que funciona. Eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente ver, e é assim, eu vou usar o meu login, meu acesso, e então vocês vão ver uma série de menus que a equipe de coordenação não tem, mas a gente vai especificamente nos que vocês usam, né? Como eu disse, o objetivo é compreender essas configurações. Todo mundo ouvindo ok aí? Tudo certo? Vou usar uma escola de teste aqui. Quem? Gosto muito do Centro Taquaral, né? Então vamos lá. No meu caso, eu preciso alternar a sessão. Então, estou numa escola. Então, só para vocês entenderem, a equipe de coordenação não tem esse menu que eu vou mostrar, mas eu vou mostrar para vocês como funciona. O menu 2.8, ele é o bimestre por unidade. É onde a secretária da escola coloca no sistema o dia de início e fim de cada bimestre que aquela unidade está seguindo. Hoje, é importante compreender também, a maioria das unidades escolares estão seguindo um calendário padrão SEDUC. Porém, a gente tem escolas, por exemplo, o sistema prisional, que estão seguindo umas datas um pouco diferentes, distintas. Então, no caso do Centro Taquaral que a gente está usando aqui, é ensino médio, a modalidade anual, né, a escola colocou. Então, nesse momento, a secretaria da escola colocou lá o primeiro bimestre, ela está seguindo o calendário da terceira série do ensino médio. Então, o primeiro bimestre está iniciando, é claro, para todos é padrão 3 de fevereiro e terminando 31/8. Essa data está de acordo com as primeiras séries. Estou olhando a tabela aqui, então, certo? Então, a secretaria colocou essa data, correto. Então, ao mesmo tempo, o segundo bimestre está começando dia 1º de setembro, até 3/11. Ok. Essas datas, lembrando que a secretaria da escola pode alterá-las a qualquer momento. Que a escola pode trocar e reorganizar sem problema essas datas. Vamos dar uma passeada aqui para vocês compreenderem os menus, né? A equipe de secretaria, ela coloca esse início e fim, para cada modalidade tem que se fazer. O anual, no caso da EJA, coloca-se semestral, e informa-se para o sistema o início e fim de cada bimestre, se regular ou se EJA, se tem fundamental, se tiver qualquer outra modalidade, por exemplo, uma escola que atenda ensino especial, tem sala de recursos, tem que colocar o início e fim do bimestre também. Senão, os relatórios lá para a equipe de coordenação, relatório de conteúdo, relatório de frequência, eles não vão funcionar. Tá? Só para a gente conhecer. O menu mais usado pela equipe de coordenação aqui no menu de escola é o menu da coordenação. Né? O menu coordenação, que a equipe de coordenação vê o preenchimento de plano de curso, o preenchimento de plano de aula, né? A equipe de coordenação acompanha. Tem acesso a esse menu? Coordenação, direção, a equipe de secretaria também tem acesso a esse menu. Tá. E aí, quanto a preenchimento, eu vejo nos últimos anos, em função do documento do DCT, algumas mudanças deveriam já ser implementadas quanto ao formato dos planejamentos, né? Mas ainda não foi adequado. Né, a equipe de coordenação tem uma orientação mais específica para isso, né, quanto ao preenchimento de plano de curso, plano de aula. Existem falhas no sistema? Existem. Uma falha que eu julgo, eu vou responder isso enquanto professor. Um professor que no início do ano, em fevereiro, lançou um plano de curso, e ele, por algum motivo, tirou uma licença, o professor novato que veio não visualiza o plano de curso dele, que o anterior tinha colocado, um professor substituto.
né? Então, deveria fazer essa migração. Então, o professor não vê. Aí cabe à coordenação, a equipe de coordenação, ela vê todos os planos, ela fazer uma ponte para aquele profissional socializar o que era se planejado. Aqui ainda no menu de coordenação, uma importantíssima função, que aqui é o diário de classe. Menu 2.6.2, o que a coordenação vê nisso? Vê exatamente a visão do professor. Então, aqui você vê os conteúdos na íntegra. É exatamente a mesma visão que o professor tem, o coordenador tem. É claro que não temos as funções de edição. Então, aqui, você consegue ver os conteúdos na íntegra. Eu sugiro para a equipe de coordenação acompanhar usando bem esse menu. Por quê? Porque ele não está refém das datas de início e fim da configuração dos bimestres. É o menu de visualização integral do conteúdo. Nós vamos ver por que ele é importante seguir ele nesse momento. Né? Os outros menus são específicos de coordenação, né? Não vamos falar dele. Então, assim, no menu de coordenação, é importante a equipe acompanhar o de planejamento, o de diário de classe, e outra ferramenta bem importante também é o das mensagens. Eu vou parar pouco tempo aqui para a gente mostrar as mensagens específicas da escola. No caso da minha senha, eu consigo ver, né? Mas no menu de mensagens, a equipe de coordenação pode e deve usar essa configuração para enviar mensagens para os professores, né? É uma ferramenta unidirecional, a equipe de coordenação, a equipe administrativa, coordenação, a secretaria e a direção, ela envia mensagens de texto para o professor, para todos de uma só vez, ou para específicos, alguns individualmente. Então, manda a mensagem, estabelece um intervalo em que aquela mensagem vai estar disponível, estabelece uma data, né, para aquelas mensagens estar. O professor, ao logar, fazer o login no sistema, ele vai receber uma tela em que essa mensagem vai aparecer para ele. Então, é muito útil essa mensagem. Né? Algumas escolas perguntaram se essa mensagem, se essa ferramenta é oficial, pode ser usada para, no caso, uma cobrança específica, até uma possível notificação de um professor. Pode sim, porém, é a plataforma institucional, é oficial, o SGE é a plataforma oficial de registro. Então, o que a gente faz aqui dentro é oficial, está registrado. No entanto, para possíveis casos de notificação, é importante, se a gente conversou com a equipe de inspeção, é importante a direção fazer uma notificação documental e usar o número de notificações do SGE que possa ter sido enviado para esse profissional. Né? Então, nesses menus, nesse momento, eu fiz para facilitar a compreensão da equipe de secretaria da escola, eu tabulei, né, eu coloquei uma planilhazinha que eu vou passar depois, a equipe de secretaria tem essas mensagens, tem essa tabela para facilitar a compreensão e a visualização dessas datas de início e fim de cada modalidade. Sempre tendo em vista o todo. Se eu sou de biologia, eu tenho previsto 80 aulas ao final do ano letivo, eu preciso executar as 80 aulas. Então, ao longo do tempo, a equipe, o professor, é claro, em primeiro lugar, e a equipe pedagógica vai acompanhando isso e vendo se os registros vão atingir as 80 aulas. Pode até passar um pouquinho, né? 80, umas 84, não tem problema. Mas faltar é que não pode. Precisa cumprir essa carga horária toda. E com isso ir gerenciando. Né? A gente vai mostrando os menus principais e já a gente vai fazer uma interdisciplinaridade, né? Uma ligação entre as datas lá no menu de escola, coordenação, e esses relatórios aqui que a equipe de coordenação também pode usar. O menu relatório, menu 6, ele é usado por praticamente todos os usuários, né? A coordenação, a secretaria, direção, e quem é usuário aqui da diretoria também tem esses mesmos acessos. Então, vou mais específico. O menu 6.2, nesse momento, talvez ele não é tão útil agora, mas eu quero falar dele.
porque é um menu público para quem tem acesso ao SGE. Várias vezes, equipes de escolas, recebi uma ligação semana passada de uma equipe de uma outra regional, lá de Dianópolis, se não me engano, onde a coordenadora de uma escola ligou no número do SGE para saber se havia vaga numa determinada escola. Claro, eu estou aqui para ajudar e posso olhar isso a qualquer momento, se tem vaga em alguma escola determinada. Mas, se você, coordenador pedagógico ou a direção, quiser por um momento saber se existe vaga, para isso, para facilitar a vida de um pai que está se mudando, se tem vaga numa escola, qualquer escola da rede estadual, nossa, quer saber, o pai vai se mudar para Araguaína, basta você olhar, acessar a diretoria regional, acessar aquela determinada escola que o pai sinalizou, e você vai gerar aqui o quadro de turmas daquela escola, é a escola Adolfo Bezerra de Menezes, lá em Araguaína, conheça essa escola. Então, você vê, igual a gente vê a nossa escola, você vê de qualquer escola, você pode usar isso para facilitar, para ajudar a vida de um pai que está se mudando e saber se tem vaga. A única atenção que eu peço é compreender se tem uma vaga, é complicado ser você daqui falar que tem uma vaga, porque essa uma vaga nós sabemos que pode estar disponível momentaneamente, o aluno que transferiu, então você consegue ver se tem várias vagas, serve de apoio para uma possível mudança, né? Você pode visualizar isso. Aqui no menu 6.3 é o relatório de frequência, onde você gera o relatório de frequência para a impressão. O diário escolar é composto pelo registro dos conteúdos, né, pelos menus de resultado final de notas e a frequência. Aí a gente cai numa problemática do momento. Escolas me ligam, por que o professor está digitando a frequência e dá uma mensagem de erro em vermelho? Vamos compreender. Naquele momento que o professor colocou uma falta para o aluno e apareceu em vermelho, que não está salvando a falta, no caso, simplesmente é porque aquele conteúdo está no momento digitado num período que não faz parte do bimestre. Então, o professor digitou o conteúdo fora do período bimestral? Não, talvez não é o professor que digitou errado. É a configuração do bimestre, lá no 2.8, a equipe de secretaria, por algum motivo, ela mudou a data momentaneamente. Se ela estiver seguindo um calendário de primeira série, de segunda ou de outra, e se o conteúdo estiver fora do intervalo, a frequência não aceita. O sistema simplesmente usa uma lógica bem simples. Eu não posso colocar falta para um aluno com um conteúdo que não existiu do intervalo. Então, é coisa simples. Basta ir na secretaria da escola e verificar aquela data. Tá? O cômputo de faltas bimestrais é um total, e esse faltas justificadas, né? Falta justificada é uma coisa também, um menu que gera muita dúvida, dá muita falha. A escola me liga, o professor está aqui tentando, junto comigo, colocar uma falta justificada para algum aluno e não consegue. É bem simples, se a gente entender a lógica, a gente consegue resolver isso. Primeiro, para se justificar uma falta, tem que existir a falta. Primeiro, então, o professor tem que ter lançado um conteúdo. Quando o professor lança um conteúdo, automaticamente o sistema coloca presença para o aluno. Então, antes dele justificar a falta, que ele quer justificar para um determinado aluno, ele precisa colocar a falta. Então, tem que existir a falta. Existindo as faltas, aí se consegue justificar. Tá? Às vezes acontece, a gente esquece dessa condição preliminar e esquece que tem que ter a falta para depois poder nos justificar. É bem tranquilo, o professor pode fazer uma justificativa, tem lá 50 faltas, o aluno faltou desde que as aulas retornou, não tem nenhuma presença. Em um clique, assim, de uma única vez, ele consegue justificar todas as faltas. Tá? Então, às vezes, a gente orienta, deixa para justificar, mas ao final do bimestre, quando você colocou as faltas, e vai lá e coloca de uma vez só, o professor consegue justificar tudo. No menu 6.4, eu quero falar do aulas previstas e dadas. O que eu diria que nesse momento é o menu bem interessante, mais útil para a equipe de coordenação. Mas antes dele, o 6.4.2, o disciplina /professor. Esse 6.4.2, o
passar rápido, para a gente não ficar... Você vê, na verdade, o módulo da escola, equipe de coordenação, quer saber quem é o professor de matemática da 1301, da 2302. Então, aqui você gera todo o módulo a nível de SGE, não é o mesmo módulo, não é a mesma modulação lá do RH, do DTI. É claro que, teoricamente, tem que ser igual, mas pode haver alguma pequena divergência, né? Porque momentos em que a substituição trocou-se aqui, às vezes não trocou-se lá ainda. Mas 6.4.2 é a modulação todinha da escola, né? Quem são os professores. Aulas previstas e dadas. Esse relatório, para esse momento, se a gente compreender a função dele, ele é muito importante e útil para a equipe que acompanha diretamente os registros. A gente sabe que algumas escolas conseguem distinguir, separar algumas funções. Eu conheço escola que tem equipe, tem coordenação para acompanhar especificamente os registros, outros coordenadores já estão ligados diretamente a algumas outras funções. Tá, mas é importante esse acompanhamento. Então, o que é o relatório Aulas Previstas e Dadas? Né? Vamos entender ele e você vai utilizar mais dele. Então, aqui também é um módulo, tem a turma, o nome do professor, e é lá, ao final, a gente tem um certo balanço numérico. Não dá para você ter noção da qualidade dos registros, e sim da quantidade. Então, vou usar o exemplo aí na 1301 de língua portuguesa da professora Lucília. Ela tem previsto de língua portuguesa, até o final do ano, em primeira série do ensino médio, é previsto ela registrar 160 conteúdos, 160 registros até o final do ano, para cumprir a carga horária toda. Até o momento, coluna aulas dadas total. Ela tem registros de 46 registros. Gente, esse número 46, ele é o todo, independente de data, independente de bimestre, isso aqui é o todo, é o que está registrado lá no acesso professor, lá no acesso coordenação diário de classe, é o todo. Então, por aqui você consegue ter uma visão do professor que está, de certa forma, preenchendo ou pode estar em atraso, né, dos conteúdos. Necessariamente, esse 96 é a soma de 48 mais 48? Nesse caso, deu certo, mas nós temos uma imensidão de casos que essa soma não bate. Por que que não bate? Por que que não se soma? Por que que não funciona? Às vezes, a inspeção identifica que a soma dos registros bimestrais não bate com esse aqui. Por quê? Essa coluna total de aulas dadas é o total, é o integral. Já as colunas individuais de cada bimestre, elas são o total de conteúdos de início e fim de cada bimestre. Ou seja, se a equipe de secretaria, se a equipe escolar falou que o primeiro bimestre da 1301, das primeiras séries, começa dia 3 de fevereiro e termina dia 31 de agosto, tudo que o professor registrou de 3 de fevereiro a 31 de agosto está aqui nessa coluna do primeiro bimestre, 48 registros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se, por engano, o professor digitou uma aula, por exemplo, vou viajar na maionese, mas é um exemplo para ficar bem claro. Se, por engano, o professor registrou uma aula 28 de janeiro, por exemplo, o sistema vai salvar? Vai gravar uma aula 28 de janeiro de 2020, 28.1. Tá salvo? Tá. Aquela uma aula, ela faz parte, ela vai vir somada no total? Vai. Porque essa coluna de aulas total dadas, ela é um integral. Mas ela vai fazer parte dessa soma aqui do primeiro bimestre? Não. Por quê? Porque aquele registro está fora do intervalo início e fim do bimestre, que a equipe escolar lá na secretaria definiu como sendo o primeiro bimestre. Então, a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente vai lá gerar o relatório de conteúdos, e principalmente o professor. Tem escola que o professor gera o relatório, tem escola que o professor está imprimindo. Então, ele vê lá e gera o relatório do terceiro bimestre e vai logo cobrar. Um professor, nesse momento, gente, eu estou imprimindo aqui os conteúdos do terceiro bimestre e está tudo saindo no segundo, ou não está aparecendo.
Não aparece nada, aí eu tenho certeza que eu registrei. O professor pode identificar isso. A coordenação, às vezes, identifica que o professor está em déficit, olhando, simplesmente gerando o relatório de conteúdos e gerando ele lá e identifica. Não, eu gerei do terceiro bimestre, que já encerrou, e não tem conteúdo. Professor, o senhor está devendo aqui, ó. O professor não fez registro, não. Aí o professor fica bravo em ser cobrado. Não, aqui meus registros aqui. Aí gera o relatório de conteúdo, realmente não tem. Mas ele vai na senha dele e vê os conteúdos digitados até ontem, mas não aparece no relatório. Por quê? Porque os relatórios de frequência de conteúdo, eles funcionam, eles existem em função do início e fim de cada bimestre configurado pela equipe de secretaria lá da escola. Então, é importante entender essa malha de registros para acompanhar, tá? Infelizmente, esse momento de pandemia que foi criado, né, a diversidade, a diferenciação das datas, provoca essa dificuldade na gestão dos relatórios. Né? A gente não tem, nesse momento, uma forma de registrar, de mudar isso. Parece simples, mas a equipe do sistema, né, poderia trocar, mas não tem como trocar. Já foi sinalizado, não tem como trocar. Ótimo seria se tivesse como configurar os bimestres por modalidade, ó, por série. Só as primeiras séries, só a segunda, mas não tem como para o momento. Como existe uma fala a nível de secretaria, a nível de SEDUC, uma fala, vocês já devem ter visto, vocês já devem ter visto na mídia, existe uma fala, uma sinalização de aquisição de um novo sistema. Há uma fala de aquisição de um novo sistema, né? A gente não tem conhecimento de como ele vai ser. Então, com essa fala, que já não, ela foi publicada recentemente, mas já do ano passado eu já tinha ouvido burburinho disso. Há uma intenção já de algum tempo de comprar, de aquisição de um sistema. Então, com essa fala, esse sistema que a gente usa no momento, provavelmente não vai ser adequado. Ele vai ser substituído. Tá, então vamos de volta. Eu quero mostrar para vocês, para a gente socializar a planilhazinha das datas que eu condensei. Que fica, acredito eu, que fica mais fácil e a gente vai atualizando. Só para a gente separar isso aqui. Vou misturar aqui as coisas. Pessoal, enquanto o Márcio vai ajeitando, os secretários de vocês também têm essa tabela, tá? Para essas configurações, só para lembrar que a gente fez esse momento com eles. Isso. Essa tabela foi eu que montei. Oficialmente, a SEDUC está enviando para as escolas documentos individuais que orientam periodicamente o retorno. Vem um documento que orienta o segundo e terceiro bimestre do ensino médio, tem outro que orienta já o fundamental. Então, com essa dinâmica, acabaram surgindo uma gama, uma diversidade grande de documentos, e para facilitar, principalmente a equipe de secretaria, que sofre com esse ajuste. A secretaria da escola ajusta para atender o primeiro e segunda série do ensino médio, aí, com isso, dificulta o terceira série do ensino médio. Ajusta aqui, atrapalha ali. Então, essa administração, a gente fez uma tabelinha. Eu vou socializar com vocês. Para a gente entender. Então, hoje, no presente momento, a gente tem essas duas realidades lá para quem tem ensino médio. Por que eu mostrando primeiro ensino médio? Porque foi a primeira modalidade que retornou às aulas não presenciais. Então, a primeira lateral aqui, eu separei em primeiras e segundas séries do ensino médio regular. Regular e integral também. Então, teve um retorno dia 10 de agosto, né? Com a seguinte configuração. O primeiro bimestre ficou de 3 de fevereiro a 31 de agosto. O segundo bimestre, de 1º de setembro a 21 de outubro, 21/10. O terceiro bimestre, que está vigente, de 22 de outubro, 22/10 a 5/12. Então, lembrando que todos os finais de bimestre, dia 5 de dezembro, é o dia do conselho de classe, tá? O quarto bimestre, a gente ainda não tem uma orientação oficial de como vai ser ele,
que dia que ele começa, a gente pode até, claro, sugerir que ele comece no próximo dia útil aí, no próximo dia, mas como a gente não sabe o final, eu nem postei nada, né? Enquanto isso, as terceiras séries do ensino médio, que foram os primeiros a retomar, né, retomou oficialmente no dia 29 de junho, e voltou com a data diferenciada, né, em relação às primeiras e segundas. Então, ficou o primeiro bimestre para as terceiras séries, 3 de fevereiro até 11 de julho, o segundo bimestre de 13 de julho a 31 de agosto, e o terceiro bimestre de 1º de setembro a 31 do 10, e o quarto bimestre, no caso da terceira série, a gente já tem uma posição do final, que é de 3 de novembro a 19 do 12. Certo? Então, com isso, para a escola que tem ensino médio, por exemplo, com isso a gente tem 2 calendários, de certa forma, distintos. A equipe de secretaria precisa gerenciar isso aqui. Então, ela precisa existir um bimestre aberto, né? Então, para as primeiras e segunda série, ainda estamos no terceiro bimestre. Lá para a terceira série do ensino médio, já estamos no quarto bimestre, né? Então, assim, se a escola definir, vamos, essa semana, conferir, ou até, quem sabe, imprimir, cuidado com a impressão dos diários. Num ano normal, num ano tido como normal, a escola normalmente acaba o bimestre, fez o conselho de classe, existe uma normativa em que 10 dias úteis depois do conselho de classe, aquele bimestre vai se fechar, a equipe de secretaria, a equipe de escola já verificou os bimestres, conteúdos lançados, então, logo a escola já providencia a impressão, num ano normal. Diria eu que lá, uns 15 dias depois do conselho de classe, até o final do próximo mês consecutivo, a escola já começa a providenciar as impressões dos diários, dos bimestres, né? Porém, nesse ano tem que tomar muito cuidado com a impressão. Por quê? Porque existe uma legislação, existe uma diferenciação. Eu falo na prática porque eu estou também com extensão de carga horária. Então, tem aluno que chega, está acontecendo e é bem provável que venha acontecer. Aí você vai, imprime o seu diário, está lá com ele prontinho, e o aluno chega amanhã com as atividades prontinhas e tem uma justificativa bem plausível, ó, eu tive essa problemática, eu tive esse ou aquele problema, e a escola precisa acolher, né? Então, se o diário estiver impresso, teoricamente, para aquele aluno que houve uma situação, uma justificativa de situação, é bem provável que você vai precisar mexer naquilo lá. Então, cuidado com a impressão, né? Não sei se a orientação correta seria imprimir nesse momento, né? A não ser que você tenha uma segurança quanto a esses registros, que talvez não venha a ter. Conforme a organização que a escola vem tendo de contato com os alunos, de busca dos alunos, né? Das atividades, e aí, enfim, cada escola tem uma gestão nesse sentido de buscar esses alunos. Tá, então, voltando aqui, o cronograma. Então, para o ensino da EJA, vou tirar aqui um pouquinho, para a gente não... Só para a gente não confundir. Aqui da EJA, a EJA voltou junto com a terceira série, ela, de certa forma, ela acompanhou, porém, não é bem igual. Escolas que têm EJA, tem que prestar atenção, porque, ó, lá nesse quadrinho, à esquerda mais acima, superior à esquerda, né? Então, a EJA, terceiro segmento, que corresponde ao ensino médio, ela retornou às primeiras e segunda série, retornou também dia 8, dia 10 de agosto. Com bimestres bem similares. O primeiro bimestre ficou de 3 de fevereiro a 31 de agosto, mas o segundo bimestre aqui para a EJA, primeiro e segundo, já concluiu dia 10, dia 6 do 10. Enquanto isso, as terceiras séries do ensino médio, ainda lá no semestre 1, primeiro semestre, ela retornou junto com as terceiras séries do ensino médio, 29 de junho, né? Ficou o primeiro bimestre de 3 de fevereiro a 11 de julho, e o segundo, de 13 de julho a 21 de agosto, já
concluindo. Então, os meninos da EJA, terceiro período do terceiro segmento, lá no semestre 1, já concluíram já há algum tempo. Eles não tiveram continuidade, porque eles concluíram o ciclo do ensino médio. Já aqui, voltando para o lado esquerdo da tabela, quem era primeiro e segundo período no semestre 1, teve a sua continuidade garantida, né? Então, acabou a EJA semestre 1 lá, dia 6 do 10, logo dia 13 já iniciou o semestre 2 para essas equipes. A continuidade. Quem era primeiro foi para segundo, quem era segundo foi para terceiro. Não houve captação de novos alunos, né? A SEDUC não tem interesse nesse momento de pandemia em novas turmas, igual alguns anos a gente faz, que é turmas de primeiro para começar a EJA, não teve. Acreditamos que só no ano seguinte mesmo. Tá. Não tem ainda previsão aqui oficial do encerramento, né? O primeiro bimestre para esses EJAs, que ficou de 3 do 10 até 1 do 12, né? Ainda não temos essa orientação. Então, para quem tem EJA, a equipe de secretaria é complexo gerenciar essas datas, a gente se perde bastante, a gente que está aqui acostumado com essas datas, se perde bastante com essas datas. Então, por isso, essa tabelinha, eu acredito que ela facilita bastante. E aqui embaixo, no fundamental. Já no ensino fundamental, que retomou bem posterior, ele já não tem muita problemática quanto à distorção de relatórios, porque não existe duplicidade, né? O ensino fundamental, tanto o primeiro ao quinto, ou sexto ao nono, ele retomou, dia 18 de setembro, retornou, junto, tudo por igual, né? Ficando o primeiro bimestre configurado de 3 de fevereiro a 21 do 10, e o segundo bimestre, 22 a 19 do 12. Ou seja, ainda não está vazio ainda, não temos previsão aqui ainda de terceiro e quarto bimestre para o ensino fundamental. Simultaneamente ao ensino fundamental, as modalidades da EJA, primeiro e segundo segmento, poucas escolas têm, muito poucas escolas têm essa modalidade EJA, primeiro e segundo segmentos, que correspondem ao ensino fundamental. Retornou junto também, retornaram dia 18 de setembro, né? E estão acompanhando as datas ao ensino fundamental. Tá bom? Então, essa tabelinha a gente disponibiliza ela para vocês depois. Lá, voltando no SGE. Então, para a gente, de certa forma, fechar uma fala de compreensão de datas, não vou estender muito aqui, quanto às datas, a coordenação usa muito o relatório de conteúdos, o menu 6.8, relatório de conteúdos bimestrais, onde, vou marcar lá, onde a gente vê o relatório na íntegra para a impressão. Então, o que quer dizer um relatório desse, da professora Lucília? O que quer dizer esses conteúdos que estão lá no primeiro bimestre, do dia 3 de fevereiro até o último dia 31 do 8? Todos os conteúdos aqui evidentes o relatório é gerado conforme a data configurada do primeiro bimestre. Então, se eu gerar agora um relatório de primeiro bimestre, está aqui. Né? Pode estar certo? Pode. Antes, cuidado com esse relatório, ele varia conforme a data. Eu preciso que todos entendam isso. Ele varia conforme a data do bimestre. Né? Se eu gerar um relatório de uma terceira série, por exemplo, né, o período de surgimento das datas é um pouco, nesse caso, está igual, né? Não está igual, não. Então, isso aqui é uma terceira série do ensino médio. O relatório tem conteúdo do dia 3 de fevereiro e tem conteúdo até 31 de agosto. Tá certo esse relatório? Não tá. Porque o primeiro bimestre para as terceiras séries, ele terminou dia 11 de julho. Então, tá aparecendo no relatório do primeiro bimestre aqui na terceira série, tá aparecendo conteúdo do segundo bimestre. Então, posso nesse momento, estou usando aí o exemplo de uma turma lá do Centro de Taquaral, posso no momento imprimir o relatório de conteúdos das terceiras séries?
do ensino médio? Não, eles estão distorcidos. Por que eles estão distorcidos? Porque os bimestres estão configurados para atender as datas da primeira e segunda série do ensino médio. Com isso, os relatórios para a terceira ficam bem distorcidos, né? Essa regra vale também para a frequência, tá? Tá um silêncio por aí. Pessoal, nós temos uma diversidade de relatórios, né? Mas, para o momento, eu queria socializar essa fala, essa compreensão das datas, né? Com certeza, em outros momentos que a equipe sentir necessidade ou tiver dúvida, pode entrar em contato. A minha relação é mais dioturnamente, eu diria, com a equipe de secretaria. Mas tem escola que a coordenação me contacta muito. E pode e deve, qualquer dúvida que a equipe de coordenação tiver, estou sempre disponível lá no 6199 ou no e-mail do SGE, que acho que é bem comum a todos, né? Quem tiver alguma dúvida quanto a essas configurações, essas formatações aí de relatórios, às vezes a equipe está querendo observar os preenchimentos e pode estar não compreendendo algum relatório, e antes de chegar no professor, às vezes você fica inseguro. Eu tenho caso de escola que cobrou o professor, às vezes gerou um certo conflito, cobrou o professor, e o professor estava certo, ele tinha os registros, simplesmente os relatórios estavam distorcidos em função da configuração. É culpa de quem? Então é culpa do secretário, porque o secretário não fez corretamente? Não. É responsabilidade no perfil do secretário. Mas no momento de pandemia como esse, uma gama de datas como essa aqui, não tem filho de Deus que consiga metabolizar isso tudo. Onde existe pessoa, existe possibilidade de erro. O sistema lá na SEDUC é feito por pessoas. E onde tem um ser humano pão no dedo, há possibilidade de erro. Então, a gente precisa compreender e ter um pouquinho de paciência. Vamos perguntar, podem me ligar, podem me contactar. Eu não tenho negócio de horário, pode ser de noite, pode ser no domingo. Só se eu não atender, às vezes a gente não consegue, mas estou bem disponível, tá bom? E se a equipe pedagógica quiser, a equipe que agora quiser fazer alguma pergunta, a gente socializar alguma situação, vou estar disponível. Tem pessoa da inspeção, tem da supervisão, Sibeli está também, para a gente socializar. É claro que algumas perguntas, com certeza, pergunta de vestibular, talvez é um pouco mais complexa, a gente não consiga, né? Porque o momento é difícil não só para vocês, para a gente aqui também. Alguém? Povo silencioso? Deixa eu tirar aqui a... Oi, Márcio, bom dia. Bom dia, quem está do outro lado? Alzirene, olá. Oi? Não ouvi. Eu vou abrir a câmera, mas eu estou com problema de falar. Sim. Sobre a modulação dos professores. Houve uma também mudança na modulação nesse período aí, fechamento de EJA, para um pouco, volta a EJA, entendeu? Isso. Nós temos muito problema no prisional também. Aí o que acontece? O professor, nós precisamos modular ele numa turma, uma determinada disciplina, porém, quando chega uma nova data, uma nova abertura de turma, o professor muda a modulação, e aí como que a gente fica na questão da impressão dos diários? Porque, como você disse, nesse período, o aluno ele está retornando praticamente todos os dias. Nós estamos numa educativa aí diária. E aí esse professor já precisa ser modulado em outra turma, em outra disciplina. Como que a gente faz nesse caso? O caso da Alzirene é bem específico e minucioso, porque ela atende uma diversidade de modalidades. Então, tem fundamental, tem EJA na sede e tem EJA no sistema prisional, que é bem delicado. Então, assim, chegou um professor substituto, a gente precisa, o quanto antes, colocar ele para fazer seus registros, para a gente evitar que o diário fique atrasado. Uma coisa que as equipes todas precisam prestar atenção o professor se desligou por algum motivo. Vamos colocar um substituto? Vamos. Mas antes de trocar ele lá no sistema, é a equipe de secretaria que faz essa mudança. É importante verificar se aquele professor que está saindo deixou o diário em dia.
Porque do momento que a secretaria fez a transição, o outro não acessa mais. Tá? Então, se ele está com notas de aluno pendente, ele está guardado com atividades lá pendentes e ele não lançou, ele precisa lançar. Porque o novo professor não consegue lançar. O antigo professor, depois que a gente fizer a troca, ele não consegue mais acessar. Somente quem está modulado. Então, a Alzirene, ela precisa pedir a equipe de secretaria para entrar em contato, para a gente ver direitinho o que a gente precisa fazer e dar um apoio para ela. No caso, a secretaria dela foi para a função recentemente. Quem está na função, tem secretário que está na função há muito tempo, é fera, quase toma minha vaga aqui, de tanto que domina o SGE, mas ainda a gente tem dificuldade. Então, no caso da Alzirene, que a moça é esforçadíssima, ela não era da função de secretaria, a gente precisa dar um apoio para ela de perto lá, para a gente conseguir ajustar isso, tá? Mais alguém? Eu vou lá no chat, alguém quiser falar? Aí voltando lá, tá dando um retorno aqui. Voltando lá, quando houver um eco aqui, não sei o que é. Tá dando um retorno para mim, a equipe técnica. Quando houver essa substituição, é bom ficar atento com a atualização dos diários. Né? Eu brinco em alguns momentos desses que eu falo direto com o professor, que o professor, dentro do SGE, ele faz 3 ações. O professor, ele planeja, ele executa e depois registra. Então, o professor pode até não planejar, ele pode até não executar, mas registrar é inadmissível, não tem como não registrar. Ele está prejudicando, não é ele, não é a coordenação, é a vida escolar do aluno dele. Então, ele precisa estar atento a esses registros, né? E a equipe de coordenação ficar atento para não mudar o professor e ele ficar devendo registro. Para a gente levar isso o mais atual possível. É claro que diariamente é complicado. A gente tem uma série de dificuldades. Diariamente, talvez a gente não consiga. Mas eu uso isso comigo. Toda semana, é sagrado a gente estar fazendo os registros. Alguém tem alguma pergunta? Lá no chat, deixa eu ver. Agora que eu vou para o chat, então tá muita coisa lá. Eu não consegui ler de todo mundo, mas eu vou verificando aqui. Algum que quiser refazer o microfone aqui, para me ter acesso. A colega Anilva fez uma pergunta aqui interessante. Há casos em que o diário, lá nas notas, faz cálculo errado. Às vezes, o cálculo está errado. Existem situações em que o sistema pode estar errado, pode ter falha no cálculo das médias, e também podem haver umas certas falhas no preenchimento. Por exemplo, a falta. Quem é de matemática, que eu estou vendo o Carlos ali, ó, me ajuda aqui. Por que eu falo de matemática? Para a gente entender as datas dos bimestres. Se a equipe escolar, por algum motivo, configurou o primeiro bimestre terminando 31 de agosto, por exemplo, e o segundo bimestre começando 1º de agosto, é um exemplo. O que acontece? Primeiro e segundo bimestre tendo áreas em comum, conjuntos, chama congruentes, né? Se acontecer isso, da equipe, por engano, colocar um primeiro bimestre e o segundo, o final de um, coincidindo datas com o início de outro, o que acontece? Vai impedir registro? Não.
Mas aí vai ter conteúdos que vão ser comuns aos 2 grupos de bimestres. Então, o conteúdo vai aparecer no segundo e no primeiro, consequentemente, as faltas também. Então, o aluno tem uma falta no dia 20 de agosto. Essa uma falta faz parte do primeiro bimestre? Faz. Essa uma falta faz parte do segundo bimestre? Faz. Então, a matemática do relatório de frequências vai ser o quê? Ele tem 2 faltas. Então, usei mas há casos de aluno ter uma imensidão de faltas, está dobrando, porque a configuração dos bimestres lá na secretaria, por algum motivo, está errada, está congruente. Porque, às vezes, a equipe de secretaria fez isso com a melhor das intenções, que seria atender o primeiro bimestre para a equipe de primeiro e segundo, mas também atender o segundo bimestre para as equipes de terceiro. E ela acabou deixando períodos congruentes, comuns a todos. Então, isso atrapalha a geração de relatórios. Importante a gente entender isso. Mas é fato que pintou um problema, identificou uma falha de cálculo, um erro, alguma coisa. Se a equipe escolar não conseguiu descobrir o que seria, manda para cá. Manda no e-mail, né? Geralmente o bom é o print, dá um print da tela e manda no e-mail, para a gente descobrir o que é, ou às vezes a gente descobre aqui, talvez às vezes é só uma compreensão, mas tem falhas, que a gente manda para a equipe técnica lá perceber que existem falhas sim, tá? Para eles corrigir. Mais alguém? Tem pergunta no chat, Márcio. Estou tentando aqui acompanhar. Uhum. Oi, bom dia. Bom dia. Márcio, às vezes acontece do professor não conseguir lançar o plano de curso no período, né? Sim. Aí ele conseguiu lançar o primeiro bimestre e aí ele não conseguiu lançar o segundo. Mas aí ele, por várias vezes, tentou e não dá certo, sabe? Isso já acontece desde o ano passado. Sim. E agora aconteceu novamente. Aí a professora teve que editar e fazer editar o primeiro bimestre e fazer o segundo. E, tipo assim, em uma turma e nas outras turmas, ela conseguiu, porque eu verifiquei essa questão por etapa, né? Por exemplo, sexto ao nono. Aí ela, tipo, conseguiu lá no oitavo 1 e não conseguiu no sétimo 5, por exemplo. Bom, essa questão do planejamento é um pouco melindroso. Aquela ferramenta é um pouco melindrosa. Então, vamos falar algumas situações que podem prejudicar o lançamento. Uma coisa que muito prejudica o lançamento, o registro dos planejamentos, tanto o plano de curso como o plano de aula, é se já existir um professor que passou pela turma, que já colocou um plano, aí o profissional novato que chegou para aquela turma, o problema é que ele não consegue ver um que já estava. Ele acha que não tem plano e tenta colocar e na ideia de colocar e, na verdade, ele está sobrepondo. O problema do sistema é que ele não deixa o professor ver e ele não deixa sobrepor. Então, não consegue, né? Aí a equipe de coordenação pode verificar. Outra coisa que às vezes dá muito problema, é uma certa problemática do sistema, mas a gente precisa aprender uma coisa quando há planejamento. A ferramenta de planejamento no sistema, no SGE, ela é para registro dos planos e não para a construção. Às vezes a gente loga lá na plataforma, pega o livro didático ou abre um site, o livro, e a gente vai acompanhando e construindo o plano de aula ou de curso na tela. A tela vai ficar na tela muito tempo, mas por trás da tela o sistema já foi embora, ele já expirou. Ele expira em 5, 10 minutos, ele expira. Mas a tela da gente continua. Então, a gente acha que está construindo, perde tempo lá, 20, 30 minutos, construindo um plano de aula, né? Vou construir um plano, ficou outro mais maravilhoso, bonito, tudo arrumadinho. Quando você terminou de concluir, você clica em salvar, e aí o que aconteceu? Por trás o sistema já expirou. Você perde tudo. Seu tempo perdeu, porque a tela desaparece, ela nem grava no sistema e nem fica na tela para você copiar de novo.
Então, assim, planejamento, o ideal é construa ele no Word, faça um rascunho lá no Word. Vai construindo, conforme as exigências, metodologia e por aí vai. Construa ele no Word, até porque, para nós professores, isso vai ser usado posteriormente. Né? A gente tem um banco de dados de plano de aula, a gente faz só adequações nos outros anos. O ano que vem, outro ano, eu já dei aula no primeiro. Então, a gente tem um banco de dados salvo no Word lá, com plano de aula, plano de curso já prontinho no Word. Aí depois você abre a tela e só vai colando os registros que você desenvolveu. Então, é outra dica. Não use o SGE para construir o plano na tela, porque às vezes ele vai expirar. Outro pega, eu diria que é um pegazinho de vestibular que existe no SGE. Qualquer texto que o professor vá colocar no plano, ou no registro do conteúdo, ou no nome do aluno, que existia aquele apóstrofo, Joana Dark. Aí tem um D mudo e um apóstrofozinho, Joana Dark. Aquele apóstrofo, ele na linguagem de programação usada pelo SGE, ele é um comando, não salva nada. Nada, nada. Se tiver no corpo do texto aquele apóstrofo, ó, que você clica em salvar, ele some tudo e não faz nada. Né? Seja esse registro de plano de curso, plano de aula, registro do conteúdo do professor, um cadastro do aluno. Hoje, no sistema, todas as Joana Dark não tem um apóstrofo, senão ela não existe lá. Tem que colocar um outro símbolo ou deixar só o espaço vazio, porque o sistema não aceita o apóstrofo. Né? Ele dá a pane, ele reseta na hora. Então, assim, essa do planejamento é chatinho, essa gestão dessa ferramenta. Uma coisa que eu gosto de comentar, que eu vi alguma compreensão, depois a equipe de supervisão pode apoiar. Eu vejo assim, que algumas escolas fazem o plano de curso. Eu entendo que o plano de curso é anual, a gente faz uma vez, né? Eu, de biologia, coloquei um plano de curso lá em fevereiro. Eu coloquei, eu vou trabalhar no primeiro bimestre, isso, no segundo, no terceiro, no quarto, vou finalizar o ano, o aluno vai ter que ter visto isso tudo. Aí, ao longo dos bimestres, o plano de aula, aí é a equipe pedagógica da escola que estabelece. Se o plano de aula é semanal, quinzenal, aí essa periodicidade a equipe define. Um detalhe que me pega muito... Aí, eu coloquei um plano de aula terminando hoje, dia 9 de novembro. Amanhã eu já quero colocar outro, para um outro período. Aí eu coloco ele começando dia 9. Se essa data existir congruência, o sistema não aceita, não salva. Então, lá voltando na coordenadora lá do Beira Rio, pode ser, eu já vi casos e o professor não está conseguindo gravar o plano de aula, porque ele está colocando uma data em que o outro plano anterior termina. Um plano termina dia 10 e o outro que vai começa dia 10. Então, se houver datas chocando, ele não salva. Tem que ser, finalizou num dia, começou num outro posterior. Vai, Sibeli. Só para ajudar, essa questão dos planos e da quantidade de lançamento, existe um diário oficial, uma normativa, uma resolução. Se eu não me engano, ela foi liberada em 2013 ou 2014. Foi na época até do Danilo. Eu acho que era isso. Danilo, não tenho certeza. Mas permanece aquela resolução, a não ser que tenha saído outra, mas eu mesmo, Sibeli, desconheço, até acho que a Cris está por aí, mas existe uma resolução que fala de quantidade de lançamento, que fala isso que o Márcio acabou de falar, que o plano de curso, ele é anual, fala a quantidade de lançamentos de plano de aula, e aí varia muito da quantidade de disciplina, de aulas que se tem na semana. Então, tinha lá quinzenal, semanal, dependia muito da quantidade de aulas que teria na semana. Aí a dúvida é aqui, principalmente no fundamental, que o pessoal pergunta, por causa do DCT, e o Márcio fez uma fala anterior falando que deveria estar de acordo, porém ainda não está, o SGE. Então, a orientação foi pelo portfólio, lembra? Para que o fundamental possa comprovar que ele acompanhou o documento curricular, porque foi uma das exigências do Conselho Estadual de Educação e do Conselho Nacional de Educação, que se cumpra esse documento. Então, são coisas distintas. O SGE ainda não está preparado para que seja lançado toda essa estrutura do DCT lá. Porém, existe uma resolução que, quanto profissional, nos guia. Então, eu preciso fazer os lançamentos no SGE.
é bem simples, né? Os lançamentos do SGE chega a ser mais simplório do que o que vocês têm que fazer o plano de aula do fundamental, tô falando, tá, gente? Que é o portfólio, que faz as exigências com relação à habilidade, competência e tudo mais. Mas, enfim, se a pergunta é o que se tem que fazer, em nenhum momento o Conselho baniu as legislações que a gente tem, né? Ele só nos orientou que eu não precisava mais ter dias letivos, mas que eu precisava cumprir carga horária. Ponto. Então, eu não preciso ter mais 200 dias letivos, mas eu tenho que ter a carga horária mínima. E eu tinha que seguir os documentos que são vigentes no Estado. Então, a fala e o argumento que vocês vão utilizar caso questionados justamente é esse. Em nenhum momento vem um documento para nós, regional, falando eu não preciso fazer o plano de aula, eu não preciso fazer o plano de curso no SGE. Se chegar, vocês podem ter certeza que a gente repassa, tá? Mas, gostemos ou não, a gente precisa fazer esse preenchimento e as escolas de fundamental cuidar do portfólio, porque é a forma que você vai mostrar que a escola está seguindo todas as regras, tá bom? Oi. Márcio. Oi. Eu só gostaria de fazer uma colocação quando vocês falaram do planejamento de curso que deve ser anual. Então, sempre fizemos anual, né? A orientação sempre foi todas as escolas fazer anualmente. Mas talvez vocês não se lembram, mas na gestão da secretária Vanessa, em 2016, ela expediu, sim, uma normativa dizendo que o planejamento deveria ser bimestral. Vocês lembram do tal realinhamento? Pois é, desde aquela época que nós aqui da Escola Beira Rio fazemos, inclusive alguns professores resistem em fazer anual, a gente também vai fazer o quê, né? Nós não podemos, né? Enfim, mas a gente sempre orientou de acordo com aquela normativa e até o momento não veio nenhuma outra dizendo que deveria voltar a ser anual, tá? Então, é por isso que a gente faz. Então, tem documento, sim, de 2016, podem voltar aí aos registros que tem na gestão da secretária Vanessa, tá? Depois que começou aquele realinhamento. Inclusive, ela dizia, né, que era para fazer aqueles conteúdos, né, aqueles hoje objetos de conhecimento e habilidades que não tinham sido conseguido trabalhar no bimestre, passar para o outro, tá? Então, desde aí passou a ser bimestral. Por isso, e nós aqui da Escola Beira Rio orientamos e a maioria dos professores fazem bimestralmente, tá? Aí, quanto às orientações do Márcio, a questão lá do planejamento, eu creio não é essa situação, né? Analisei cada uma das situações que ele colocou, que poderia. Até a reclamação foi de uma professora nossa, professora bem coerente, já tem muito tempo de SGE, e realmente não sabemos o que aconteceu. Mas o fato é que ela conseguiu, pelo menos fez o planejamento lá, ela conseguiu editar no outro e fez bacana, né? E foi somente numa turma que ela não conseguiu, tá bom? Márcio. Tá joia. Oi. Márcio, Socorro do Castro Alves, tudo bom? Sim, tudo Márcio, bom? eu queria voltar um pouquinho na carga horária. A partir do... Eu vou falar da terceira série, tá? Porque vai servir para os outros. A partir do segundo bimestre, a carga horária, ela diminuiu, né, um pouco, passou de 232 para 150. E a partir daí, a escola foi quem distribuiu a carga horária, né? Ficou a critério da escola distribuir a carga horária. Aí a minha pergunta é a seguinte, como foi 150 horas, a carga horária nesse bimestre foi bem pequena, né, para cada professor. Por exemplo, filosofia, né, que eu tomo conta da área de humanas, só ficou 4 horas nesse bimestre bem aí. A pergunta é, aí eu tenho que suprir isso aí agora no terceiro e no quarto bimestre para dar as 40 horas. Eu não sei se seria para você ou para a Cibele a pergunta. Acho que é mais para você. Tanto faz. O que acontece? Eu acho que a gente tem que, quanto escola, ficar bem definido isso. A única coisa que foi alterada pelo documento do Conselho foi os dias letivos. Mas esse procedimento de distribuição de carga horária, a escola sempre fez. Então, eu sigo a mesma lógica. O que precisa ter de malícia? E é até interessante, porque como o Márcio bem disse lá atrás, a gente é humano. Então, a Seduc pode errar, a André pode errar, vocês podem errar na hora de fazer essa divisão. Mas qual que é a regra deste momento?
cada disciplina, ou cada componente curricular tem uma carga horária que precisa ser cumprida dentro do período de aulas. Então, se no caso, você ficou com 4 horas, né, você falou de ciências humanas, você ficou com 4 horas, mas lá no seu quantitativo final, você tinha que ter 80 horas total, você precisa ter essas 80 horas total. Então, você faz esse jogo de mais e menos. Não tem, geralmente, eu acho que dava bem certinho se a gente seguisse aquela já distribuição que a gente tinha no início do ano. E a gente já pega lá toda a estrutura curricular, acho que está por aí, é a estrutura curricular que a gente olha. Então, eu tenho tanto para português, tanto para matemática, tanto para ciências humanas, e nesse momento eu preciso ter essa visão, isso geralmente faz o secretário, junto com o diretor e também com o coordenador, da quantidade semanal, para lá no final do período, né, de aula, do período total, eu ter a quantidade exata. Então, se é 80 horas anual, ciências ou ciências humanas precisa ter as 80 horas manual. O que a gente já não está mais preso? Antes, os bimestres eram fechadinhos. Eu tinha 20, 20, 20, 20. Não era assim? Dava certinho. Sim. A partir da pandemia, houve assim, uma pequena confusão. Qual que é o lance agora? De repente, no primeiro bimestre, eu peguei 10. No segundo, eu posso pegar 30. Dá para fazer esse jogo de colocar mais e menos aula? É possível se fazer isso. Mas eu creio que durante todas as divisões, o cálculo final vai dar certo. Porque quando você visualizou a carga horária para esses bimestres, ela também tem noção dessa distribuição da estrutura curricular. Tá? Então, a sua malícia é pensar lá no final. Tá. Lá quando for fechar o seu ano letivo, dia 19, não é isso? Todos os seus componentes curriculares estão batendo com a estrutura curricular que é vigente ainda? Tem alguém que faltou? Eu lembro que quando eu era professora, tinha disciplinas que sobravam aulas e tinham disciplinas que faltavam aula. Aí, o que a gente fazia? No sistema, a gente doava uma aula um para o outro, né? Ou trocava, ou a gente substituía para quê? Para que a carga final de cada componente curricular desse certo de acordo com a estrutura curricular. Do fundamental, eu acho que teve alteração dos anos anteriores só em ciências da natureza, o resto permanece igual, tá? Então, é esse o jogo. Pensa lá no final do seu ano, no seu período letivo, vamos dizer assim. A carga horária de cada componente vai dar certo ou vai ficar faltando alguma coisa? Sobrou em algum lugar? Então, você vai fazer esse jogo, tá? Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita. Cibele. Oi. Cibele? Oi, te escutando, não pode falar. Bom dia. Cibele, eu gostaria, não sei se é com você, com relação à VEJA, terceiro segmento. Porque nós recebemos um documento nos orientando como seria o segundo semestre, né? Na distribuição, quantitativo e o tempo, né, que seria distribuída essas aulas. Dia 3 agora, nós recebemos um novo documento e para nós não ficou claro com relação, no documento está o seguinte, de 13/10 a 30/10, né, constando 15 dias, onde foram ofertadas 5 aulas dias. E de 3/11 a 1/12, 25 dias, deverão ser ofertadas 8 aulas dias. Para mim, não ficou claro, dentro desses 15 dias, como são distribuídas essas 5 aulas dias. Você poderia falar um pouquinho a respeito de como são feitas essa distribuição? É a mesma lógica do que eu acabei de explicar agora. Você precisa visualizar cada componente. Primeiro, você vai pegar a estrutura curricular do eixo. Na estrutura curricular do eixo, que é um documento que a escola tem, nada foi tirado. A estrutura permanece a estrutura desde o início do ano, tá? A única estrutura curricular que houve uma alteração para esse ano foi do fundamental, tá? Então, se o seu EJA for pertencente às séries do 6º ao 9º ano, ele também sofreu alguma alteração devido ao DCT. Caso contrário, todas as outras são iguais, correto? Então, o que você vai visualizar? Cada componente curricular. Então, se eu tenho mais aulas em português,
5 dessas aulas precisam ter vamos lá, se eu ia dar uma aula para cada componente curricular, eu vou dar na semana 2, 3 para a língua portuguesa, tá? Porque você tem 5 aulas dia, não é isso? Todo dia terá 5 aulas, então... Isso mesmo. Assim, a minha pergunta é, eu tenho quantas, né? 12, 13 disciplinas. Como que eu vou distribuir 5 aulas por essas 13 disciplinas? É isso que você tem que ver. A estrutura curricular, aí você vai saber as disciplinas que precisam mais vezes durante a semana, porque você tem dias. Então, 5 vezes 6 dias, vocês estão utilizando até o sábado, não é isso? 5 vezes 6 dias vai dar quanto? Me ajuda aí, Márcio. 30? É isso? Eu tô organizando uma resposta aqui. Sim, eu acho que vai dar 30 aulas semanais. Essas 30 aulas semanais precisam ser divididas de forma igualitária nos componentes curriculares. Qual que é os 2 componentes curriculares que necessitam de maior quantidade de aula? Português e matemática. Então, você tem que olhar, eu não sei falar aqui de cabeça como que fica essa do EJA, porque a quantidade de horas do EJA é reduzida, né? Nós temos ela semestral, é quase a metade. Isso, são 500, a metade, é a metade do regular. Isso, então aí, quanto que eu vou precisar de português, já que ele é uma carga maior, quanto que eu vou precisar de matemática? Aí você faz essa distribuição nesses 30 aulas, não são 5, né? São 30, você visualiza a semana. O que acontecia quando eu era professora? Eu não entrava todos os dias na mesma turma. Às vezes eu entrava 2 vezes na semana, para dar 2 aulas. Ou, de repente, eu entrava um dia só para dar as 2 aulas. Mas eu dando 2 aulas semanais, lá no final do meu bimestre, eu conseguia a minha carga total, que era as 20. Eu acho que é essa explicação. Se o Márcio puder me ajudar, vamos lá, Márcio, me ajuda. É porque, assim, ficou, assim, por que dividir, que nesses 15 dias, 5 aulas, se a partir do dia 3 do 11, aí serão 8 aulas, assim, dificultar, né? Poderia ter pego todos e Sibeli. Oi, pode falar, Cris. Eu posso falar um pouco, acho que eu consigo responder. Vou tentar, pelo menos. Tudo bem, Lucélia? Bom dia. Tudo bem, Cris. Lucélia, não sei se você se lembra, quando a gente era coordenadora lá no Augusto dos Anjos, daquela sistemática que a gente programava, principalmente no 4º bimestre, né? De somar as disciplinas, quem que estava andando para terminar o ano e fechar a carga horária, e qual era aquele professor que possivelmente poderia terminar, né? O ano devendo 1 ou 2 aulas, e a gente fazia aquela mecânica de jogar e de trocar aquelas aulas, para que não sobrasse muito numa disciplina e faltasse nas demais. Mesmo no período de pandemia, a ideia é meio que parecida. O que acontece com essa modalidade? É uma tentativa e uma proposta de tentar acelerar para se passar essas turmas para o ano que vem, não ir para 2021, faltando muitas aulas. Por isso que ficou aí um período com 5 aulas diárias, e o outro período, a sugestão da SEDUC é para 8 aulas. O objetivo disso é não ir para 2021 faltando muita carga horária, caso seja necessário entrar em 2021, que a 3ª série, pelo menos, né, do 3º segmento EJA, vai ter aí uma tentativa de, se possível, que eles terminem ainda esse ano de 2020, tá? Então, a ideia, ela é meio que você pega a sua carga horária total, quando você for distribuir as aulas, e faz aquele joguinho de matemática. A gente fazia, era mais fácil, né? Porque o ano corria normal, vamos assim dizer. Então, era só a gente prestar um pouquinho de atenção enquanto coordenação, né? Não deixar a língua portuguesa estourar e faltar em matemática. Só a título de exemplo. Lembra que a gente fazia isso? Eu penso que todo coordenador pedagógico faz, das disciplinas que acompanha, né? Ele dá aquela olhada e soma para conseguir fechar o ano redondinho, né? E a gente agora está em pandemia, é um período um pouquinho mais difícil essa contagem de aulas, mas é possível, tá bom? Ok. É um pouquinho mais difícil porque nós estamos iniciando, né, o bimestre. Quando nós já estamos em andamento, a gente olha o quantitativo previsto, dado, vê o que a gente já tem e fica bem mais fácil. Mas quando a gente está iniciando, né? Mas ok, obrigada, viu, pela contribuição. Não, eu concordo contigo, Lucélia. Realmente a dificuldade ela é maior.
Mas é você dividir aí no seu bimestre, né, que aí já é um semestre só, você tentar dividir e deixar o mais fidedigno possível, né, do que para na hora de fechar, dividir ao meio, dividir por lançar, tentar fazer um quantitativo igual a Sibeli comentou. Língua portuguesa e matemática precisa de mais aulas, né? Mas filosofia, sociologia, educação física, não pode faltar, precisa da carga horária também. Então, quanto que você vai lançar semanal no dia de 5 dias? Uma? Assim, tem que sentar e fazer conta, não tem outra forma. Né? Na hora de distribuir o horário, o coordenador vai ter que sentar para distribuir essas aulas, fazer essa aula semanal. Se você precisar de ajuda, eu posso tentar montar esse horário depois. Me procura. Viu? Eu acho que no caso dela, ela já fez um bimestre, correto? E nesse bimestre eram 5. Ela pega o que ela fez nesse bimestre, o total que ela fez nesse bimestre, e tira do que está faltando. O que está faltando agora, ela tem que dividir nessas 8. Não sei se você conseguiu me entender. Então, um bimestre já está pronto, correto? Certo. É o primeiro bimestre, você vai para o segundo bimestre. E nesse segundo bimestre, a orientação é que você faça 8 aulas por dia. Não, Porém, Sibeli, mas é dentro do mesmo bimestre. Essa divisão é dentro do mesmo bimestre. Por isso ainda está no primeiro bimestre? No primeiro bimestre, sim, nós só fechamos primeiro do 12. Então, dentro do mesmo bimestre, houve essa divisão da quantidade, do quantitativo, entendeu? Entendi. Aumentou, mas é aquilo que a Cris falou, para que vocês fechem o mais rápido possível, não arrastando isso para 2021. Né? Sim, é esse o objetivo, é tentar acelerar um pouco esse término aí do semestre. Não, minha observação era por que não houve uma distribuição em todo o bimestre. Dentro do mesmo bimestre ficou quebrado. Eu faço até tal dia, né? Um quantitativo de aula, no final do bimestre já com outro quantitativo, né? Assim, só para... Sim, que poderia ter facilitado. Sim, esse questionamento sempre vem por parte de vocês, e eu acho que do Estado inteiro, com relação a essa questão para a SEDUC. O que nos é falado e é o argumento que eu uso aqui. É uma questão mesmo pandêmica, um momento muito instável, aí se pensa em resolver problemas pontuais. O que é a fala aqui? É não deixar levar isso para 2021. Teve um momento que eles pararam para pensar e pensaram, nós vamos levar o EJA para 2021. E lá em 2021 nós vamos ter o médio, que vai estar fechando, indo fundamental. Então, eu acho que fica muito acumulado, porque pensa bem, eu não posso invadir, o documento do conselho fala que eu não posso invadir o ano de 2021, eu vou trabalhar concomitantemente. Então, quanto mais modalidades eu tivesse junto, pensa bem, eu vou ter a turma, né, de 2021 e a turma que não concluiu em 2020, no mesmo ano. Então, eu acho que o objetivo era tentar menos tumulto, menos turmas concomitantemente. E aí eles vão tentando fazer esse planejamento. O que a gente pede é a paciência de vocês e essa parceria mesmo, que não está sendo fácil. A gente pensa de um jeito, aí depois vem de outro, aí a gente tenta se adequar a isso, mas pode ter certeza que tudo que é feito por parte da secretaria é uma tentativa de deixar o ano de 2021 mais ameno, para a gente poder respirar, porque não está sendo fácil, tá? Então, realmente, eu acho que, na hora que pensaram nisso, imaginaram que ia ter muita coisa lá em 2021 e resolveram fechar mais rápido o EJA, tá? É a fala, né? Bom dia, bom dia. Bom dia. Posso tirar uma dúvida com o Márcio, rapidinho? Sim. Márcio, por favor, quando você deu o exemplo aí de quando inicia o 4º bimestre do 3º ano, você citou a data de 3/11. Mas eles mudaram, finalizaram, tiveram uma mudança do 31/8 para 3/11, o fechamento do 3º bimestre. Você confirma isso para mim? Qual é a data correta, por favor? Eu estou com ela na tabela aqui, enquanto até vi a pergunta da Sigleide aqui também sobre isso, e essa tabela está feita já tem uns 10 dias, só se tiver mudado muito recente, mas eu estou com ela aqui, a minha ideia é, a gente conclui aqui, eu vou confirmar a data
Se houver algum documento que sobrepõe esse aqui, eu passo para vocês, para as escolas. Mas aqui eu tenho a data aqui, para a 3ª série do ensino médio, que é de 3/11, finalizando 19/12. Pois é, semana passada nós recebemos, eu sou colega de serviço da Sigleide, e realmente teve essa alteração. E para a gente finalizar a correção do diário, a gente precisava dessa data certeza, se finaliza dia 31 ou se finaliza dia 3, tá bom? Pessoal, a gente agradece. Deixa eu explicar, Márcio. É fato, termina dia 3. Sim. Pessoal, É isso que eu queria falar. O documento veio com muitas orientações e na hora de ler a gente precisa ler com muito cuidado. A fala do Márcio procede. O fechamento da 3ª série, 4º bimestre deles fecha dia 19/12. O que tem lá são outros fechamentos, então a gente precisa pegar aquele documento e ler com um pouquinho mais de calma, porque senão a gente faz confusão, até a gente faz também, tá? Então, o fechamento da 3ª série do ensino médio, fechamento final do 4º bimestre, não do 3º, do 4º bimestre, é dia 19/12, tá? Eu eu tô tentando atender gente aqui e ali, às vezes eu perdi o rumo da conversa aí, mas tem fechamento. Não é. Oi. Não é a data final, dia 19. Eu quero a data que finaliza o 3º bimestre e a data que inicia o 4º bimestre, que está chocando as informações. Ah, tá. Sim, então, Juliana, só um pouco. Cibele, realmente Pode ela falar. tem razão. Foi soltada uma tabela com esse 3º bimestre com o término 31/10, que foi inclusive a data do conselho de classe. Posteriormente, foi alterada essa data, tá? Para dia 3/11, o fechamento. Eu penso que eles perceberam um erro, né? O bimestre ficaria meio curto demais. Gente, eu acho isso fantástico, tanto a sua dúvida, Juliana, quanto a da Lucélia, porque isso significa que vocês estão bastante atentas, e isso é bom, isso é muito bom, né? Vocês estão atentas aí ao que está acontecendo, aos documentos que estão sendo enviados. Isso é bom por conta da questão da organização, do planejamento e, posteriormente, dos registros, que nesse ano de pandemia são de extrema importância para os colégios, que é o que vai comprovar aí o trabalho das unidades escolares, né? Mas aconteceu sim. E a data, a gente vai conferir, né? Mas eu tenho praticamente certeza, 98%, que foi alterada assim para dia 3 de novembro, porque é tanta tabela, tanta coisa, né, mas é isso, era 31/10 e foi alterado para dia 3/11 o fechamento do 3º bimestre, tá bom? Então, consequentemente, o 4º bimestre começaria 4/12, então. Do 11, 4/11. 4/11. Muito bem. Ok, isso mesmo. A Sigleide tinha feito essa pergunta. A Ivoneide, quanto aos planos, a Ivoneide lá do João Paulo questiona quanto à obrigatoriedade, quanto à dificuldade dos registros dos planos de aula, né? É uma questão que eu não consigo decidir sobre ela. Tem que ser a escola, mas aqui pedagógica, quanto ao uso do sistema ou não, a forma dos registros. Eu não consigo decidir isso. Quanto à gravação, essa aula está sendo gravada, essa reunião. O rapaz da informática passa uma tarde fazendo uma reindenização, que é mudando para um formato mais leve, e acreditamos que amanhã à tarde já está lá no canal da Adé no YouTube, podemos assistir novamente quantas vezes quiser. Peço a vocês que tem um link aí no bate-papo, né, no chat, para vocês fazerem uma avaliação do momento e fazer principalmente a frequência, para registrar a presença de todos. A frequência e a avaliação já está no chat, né? Ela já está lá, o Lucas já colocou para nós. É só subir um pouquinho aí a barra de rolagem, vocês vão ver. Não sei se está aí. Realmente, gente, houve uma alteração, não está errado, não, e mudou-se mesmo. O que a gente sempre, que vocês sempre estão muito ansiosos, até os diretores entram em contato com a gente, cadê a distribuição, cadê, né, as novas datas? E a gente sempre fala, calma, né? Porque tudo está sendo feito no momento, na hora. Então, a gente pede desculpa, a gente sabe que é interessante ter um planejamento muito bem pautado, mas esse ano é um ano diferente.
é um ano totalmente fora da caixinha, vamos dizer assim. Então, o que a gente pede é essa compreensão, e parabéns às meninas que estão com esse, como a Cris fez, né, fantástico, com esse acompanhamento mesmo, ó, que está vendo que houve até uma alteração. Então, conforme chega a orientação de lá, a gente repassa. E nesse momento, eles realmente alteraram essa data, né, devido a algum feriado que teve, que não tinha sido planejado no primeiro momento de distribuição, na loucura da pandemia. Aí foi obrigada a se pensar que estava faltando alguma coisa na quantidade de fechamento de carga horária. Tá? Então, todos esses detalhes é importante. Qualquer dúvida, pode acionar o nosso PV. Eu estou à disposição também, todo mundo já tem aí. Tem gente que fala muito comigo, coordenador, né? Eu não tenho muito acesso ao grupo de secretário, mas os coordenadores têm me perguntado. E tudo que a gente puder responder, e só não responde na hora se não puder mesmo. Tá? Mas aí depois a gente volta lá no Zap e tenta responder. Então, assim, para que vocês não fiquem inseguros ou com medo, e como o Márcio disse, se acontecer algum erro, gente, acontece. O que a gente faz? Corrige o erro, volta atrás. Ainda bem que é sistêmico, né, Márcio? Dá para a gente alterar algumas coisas, que nem na questão dos relatórios. Às vezes é um detalhezinho que a gente conserta. Né? No mais, vocês estão fazendo um trabalho de excelência, né? Todas as escolas da DRE de Palmas estão de parabéns, porque a gente sabe, pessoal, que não é fácil. Vocês estão com, além de sistema, de preenchimento, de diário, de aula remota, vocês têm que cuidar de quando vocês recebem essa aula, de como vocês vão devolver para esse professor para evitar a contaminação, de como vocês estão correndo atrás desses meninos que ainda não apareceram, desses diários que não podem ser imprimidos, que vão ter que ficar abertos aí. Então, a gente sabe que vocês são heróis, tá? E nos colocamos à disposição. Não é para fiscalizar, não é para dar bronca, é para parceria. Tô com dúvida, vou ligar, vou pedir toda essa assessoria. Não importa a hora e o momento, a gente está aqui para assessorar vocês. Tem coisa que a gente não consegue, a gente pede essa compreensão, tá bom? Que nem tudo a gente tem aquela resposta na hora, porque tudo é novo. Então, se tudo é novo, tem hora que a gente fica também meio perdido, tá? Mas estamos à disposição de vocês. Sibeli, bom dia. Bom dia. Oi, Sibeli. A mesma pergunta aí da Isoneide, que eu sou coordenadora lá da Escola João Paulo II, porque nós tivemos reunião anteriormente que esses planos de aula era para ser colocado em portfólio, mas qual é o medo, assim, de nós, né, professores, quanto professores? É que no final, lá do quarto bimestre, a gente tem que inserir no SGE. Apesar que a gente tem toda uma pasta, toda uma organização, os professores estão fazendo, mas depois como que fica a questão dos registros? Né? A gente precisava de um documento, que falou aí nas falas aí, foi de documento da época do Danilo, da época da Vanessa, e agora na época de pandemia. Como que vai ficar registrado isso? Só em portfólio e a cobrança mais tarde? Não é essa fala que procede da regional. Nunca foi essa fala que era só o portfólio. Em momento nenhum, a gente baniu a necessidade e a obrigatoriedade de se preencher o sistema, tá? O que a gente falou de questão do portfólio é porque se a escola tiver futuros problemas, ela precisa estar com aquilo muito bem documentado, principalmente os casos do fundamental. Ela precisa mostrar que ela seguiu todas as orientações do Conselho Estadual de Educação. E uma das orientações do Conselho era a questão do plano estar adequado ao DCT, tá? Então, o portfólio era a exemplificação do trabalho de cada turma série, tá? O portfólio é uma orientação nossa, regional e SEDUC, para que a escola, tendo que responder alguma coisa, esteja documentada. É a questão do registro. Mas qual é o sistema vigente do Estado? O SGE. Então, em momento nenhum houve essa fala por parte da gente. Às vezes é porque as pessoas confundem. E como a gente falou da questão do portfólio, imagina que o SGE foi banido. Não existe isso. Existe uma orientação para que a escola registre muito bem o que ela está fazendo. Então, a gente sugeriu o portfólio. Tem escolas que têm registros maravilhosos, até da busca pelo aluno, de como elas estão fazendo isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque se houver qualquer ação do Ministério Público, vocês estarão registrados e resguardados do trabalho de vocês. E isso não é nenhuma novidade. Registro é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer e a manter muito bem organizado.
solicitado, porque esse caso solicitado, tem gente que fica desesperado buscando os registros, as evidências, né? Nós precisamos ter isso muito bem documentado. O SGE permanece. Assim, sim. Inclusive, essa semana aconteceu da gente estar, os professores estar registrando e estar assumindo. Então, a resposta aí do Márcio é em relação à questão da secretaria que tem que organizar essa questão das datas, né? O Márcio respondeu isso lá, porque às vezes dá conflito nos registros, né? É ele que domina bem essa questão de não aparecer ou de sumir, né? Tem a questão da internet também. Então, uma orientação... Alguns professores deram conta de registrar os planos de aula, outros não deram conta porque sumia, entendeu? Sim, uma orientação nossa também foi para que vocês fizessem isso no Word. Eu lembro que nas nossas primeiras web, a gente orientou, olha, gente, está muito instável a situação. Acho que desde o fazem no Word e depois lançam no SGE. Então, também, beleza, caso está salvo lá, o trabalho de vocês não foi perdido, né? Isso é uma orientação legal. Primeiro. Legal. Então, permanece. O portfólio é uma coisa totalmente diferente do SGE, tá? É necessário para resguardar vocês em termos de registro, ok? Tá bom, obrigada. Antes de encerrar, eu vou responder algumas questões aqui. Tem uma pergunta muito, muito importante, interessante aqui. Como vai ficar os registros da sala de recursos? Né? Vou fazer uma resposta bem técnica, porque eu não tenho muito detalhe do conhecimento lá pedagógico específico do setor. Mas, como está acontecendo? Está acontecendo? Registra. Né? O registro, o Diário do Ensino Especial, ele é, de certa forma, um pouco menos burocrático do que o regular, porque ele não lida, ele não faz tanta diferença no sentido de progressão da vida escolar, né? Mas ele é um registro importante, principalmente para o profissional que cuida da sala de recursos e atende os meninos, né? E naquela diversidade de situações. Então, o correto é, o que a escola está desenvolvendo? Está conseguindo atender eles à distância, mandando alguma atividade? Registra lá o que está acontecendo, né? Como que a escola está fazendo, né? Se está mandando alguma atividade, que tipo de atendimento está sendo prestado, né? A equipe configura lá os bimestres conforme o regular, ela acompanha os bimestres, coloca data, início e fim para cada bimestre e refaça os registros, né? Algumas escolas já me perguntaram em outra oportunidade, mas eu atendo 8 alunos, e tem 2 com situação, 3 com outra, 4 com outra situação totalmente diferente. Então, naquela gama, realmente o registro fica difícil, né? Porque ela não faz um trabalho só. Coloque no texto do registro o que você desenvolve. Com aqueles 2 alunos você faz esse tipo de atividade, com mais aqueles 3 é outro tipo de atividade. Então, tudo que o profissional desenvolve com aqueles alunos, anote lá, aquilo principalmente é um registro profissional também, né? Se ele passa algumas horas, qual o tempo de horário que ele usa para atender aquilo lá, porque lá na sala de recursos não tem horário específico de disciplina. Coloque 4 aulas que preencha aquela carga horária necessária para fazer o registro. Aí, voltando lá, aquela problemática da data de 3/10, concluímos que houve sim alteração. Basta a equipe da secretaria trocar o final do 3º bimestre para o início do 4º. Só o ajuste de datas. Enquanto isso, os registros acontecem normalmente, né? Essa data, estando certa ou errada, ela não influencia, ela não atrapalha o registro do professor. O professor consegue registrar normalmente. Ela tem que existir uma data. Aí sim, quando for imprimir, gerar um documento, um relatório para impressão, aí a data precisa estar correta. Eu acho que só essa questão dos registros quanto aos planos de curso, plano de aula, quem tiver tendo dificuldade, não tiver salvando, pode me passar, me contactar, para tentar ajudar o professor para conseguir esse registro, seja ele de plano de curso, plano de aula, ou qualquer um outro registro que estiver tendo alguma falha para a gente identificar. Já tive relato semana passada de nota que não está salvando, né? Quando a gente digita a nota, é importante que você clique na nota, digite o número da nota e use o tab, de forma que apareça o
o salvo em vermelho na frente da nota. Porque às vezes eu já vi profissional colega que faz com o clique do mouse, clica nas datas e vai só trocando muito rápido. A pessoa vai muito rápido digitando as notas e às vezes o sistema cai, salva. Você digitou 10 notas rapidamente e as 6 primeiras, 7, 8 salvaram, mas a última não deu alguma falha que aconteceu, não salvou, né? Então, às vezes pode acontecer isso. Então, eu agradeço muito a participação, a paciência de vocês, né? E qualquer dúvida que ela aconteça, vamos socializar, entre em contato, que a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado. Não esqueçam de participar, fazer a frequência lá. Qualquer dúvida que eu não conseguir responder, pode entrar em contato para a gente socializar e ver isso, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado, boa tarde, uma boa semana para a gente. Obrigado pela paciência aí. Tchau, tchau.